A paz do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Estamos fazendo uma leitura sequencial da Palavra de Deus. Começamos no livro do Gênesis e já passamos aqui pelos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. E hoje nós vamos dar início a um registro, uma narrativa que tem na Palavra de Deus a respeito da vida de José, filho de Jacó. José é um tipo do Senhor Jesus. Então vamos ler juntos, cada um aí, vamos pegar as nossas Bíblias, cada um pegue a sua Bíblia. Vamos ler iniciando no capítulo 37, no livro do Gênesis. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos,
tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão. E levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, esse versículo 37 esse capítulo 37 que nós acabamos de ler, ele fala o início da vida de José. José, filho de Jacó, e aqui nós vimos que algumas vezes Jacó já é chamado de Israel, né? Lembrando que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, e José era o filho mais próximo aqui do pai. O pai deu a ele uma túnica de várias cores. Seus irmãos haviam saído para apacentar o rebanho do pai e o pai o enviou até seus irmãos para saber como eles estavam, ter notícias. E quando eles chegaram lá, os irmãos que o invejavam por questões de proximidade com o pai e por causa dos sonhos que o Senhor tinha dado a José, eles invejavam seu irmão. E quando José se aproximou, eles quiseram matá-lo, decidiram jogá-lo numa cova e passou uma caravana que iria para o Egito e José foi vendido ali como escravo. E os midianitas levaram José para o Egito e ele foi vendido para Potifar, que era eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, nós vemos aqui como todas as coisas tiveram início para que José saísse de perto da sua família e fosse para o Egito. Agora vamos ao capítulo 38. Nesse capítulo 38, nós vamos ter uma parada na história de José e vamos dar início aqui a um acontecimento a respeito da vida de Judá, que era irmão de José. Capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira.
E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá ao Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas de Timna, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Timna a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. Essa parte inicial do capítulo 38 fala que Judá tinha filhos e esses dois filhos, o primeiro filho, se casou com Tamar, o primeiro filho morreu, o segundo filho também se casou com Tamar para que ela tivesse filhos e a geração crescesse, permanecesse o nome da família. O segundo filho também morreu. E Judá disse a Tamar que retornasse para a casa de seu pai, que quando o seu último filho, que ainda era menor, fosse grande, ele iria dar esse filho em casamento a Tamar. E o filho cresceu, mas ele não deu o filho em casamento a Tamar. E a Bíblia nos conta aqui que ele foi para a cidade onde Tamar morava. E foi esse versículo aqui que nós paramos e vamos encerrar a nossa leitura aqui hoje. E no próximo episódio nós vamos ver como se desenvolvem esses fatos a respeito de Tamar e Judá. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.